Sejam bem-vindos ao canal Arqueologia Cristã. Estamos aqui mais uma vez e hoje vamos falar sobre um tema que é muito fascinante, né? Que é o desafiador, que é o tema das catacumbas romanas, né? O que seriam as catacumbas romanas? As catacumbas romanas, na verdade, elas guardam milhares de inscrições com orações cristãs pelos mortos, datadas do século I ao início do século V. A mais antiga registrada é do ano 71 depois de Cristo, ainda no primeiro século. E a maioria é anterior ao Concílio de Nicéia, que é de 325, no quarto século, refletindo a fé dos primeiros cristãos. Os cristãos eles iam para as catacumbas porque fugindo da perseguição romana. A perseguição romana fazia muitos deles mártires, então os cristãos tinham que se reunir nas catacumbas para fazer as suas celebrações devido à perseguição romana. Mas o mais interessante são essas inscrições aqui que eu vou falar nesse vídeo, especificamente sobre as inscrições, que eram orações intercessórias, que os cristãos faziam pelos defuntos, orações pelos mortos. Muito bem, então aqui temos algumas orações, que nem, por exemplo, a Pax Tibi, que é uma oração numa catacumba. Essa catacumba é a catacumba de... Depois eu vou pegar aqui e vou mostrar de que catacumba que é. Se é de Priscila ou a de Domitila. Aqui, Pax Tibi, paz a ti, é uma das orações que está lá nessas inscrições. Outra inscrição, vivas em Deus, que vivas em Deus. Deus tibi refrigerete, que Deus te revigore. Como disse o arqueólogo Giovanni Battista Rossi, ele é um arqueólogo mais renomado que existe, que ele é o pai da arqueologia cristã, Giovanni Battista de Rossi, renomado em todo o mundo, conhecido no mundo todo. E ele diz assim, eu vou fazer um vídeo só falando sobre ele. Ele diz assim, essas formas não eram só lembranças sentimentais, eram expressões de uma fé viva na oração pelos defuntos. Isso está na Roma Soterrânea, de 1864. É uma obra, se não me engano, do próprio Giovanni Battista de Rossi. E também, agora vem as orações intercessórias, que é a parte 2. Diz assim, e não era só uma frase simbólica. Veja esse exemplo da catacumba de Priscila entre o século II e o século III, ali no ano 100 e pouco até o ano 200 e pouco. Diz assim, suplico-vos, ó irmãos, que vindo aqui oreis, lembrai-vos da querida Ágape, para que Deus onipotente a aguarde para sempre. Então essa é uma oração de intercessão por uma pessoa que já havia morrido, que era essa Ágape, que havia morrido. Então esse cristão aqui estava fazendo uma oração de intercessão por essa pessoa que tinha morrido, que no caso era a Ágape, E aqui diz assim que isso mostra claramente uma oração pelos mortos, Então muitos protestantes dizem que essas orações pelos mortos é algo que era posterior da Idade Média, uma invenção da Igreja Católica, mas não é verdade, Era uma parte da prática da Igreja, não uma invenção posterior. Os primeiros cristãos faziam isso, Eles tiraram isso do judaísmo. O judaísmo já tinha essa prática anterior. E aqui, símbolos e liturgia nas catacumbas. Ao lado dos textos também vemos símbolos que falam alto, como pombas, mãos postas, coroas, ânforas, tudo ligado à esperança na ressurreição e na vida eterna. Também tinha muitas imagens de cruzes, que nem pombas, mãos postas sobre as pessoas que estavam mortas ali, os túmulos, pedindo a intercessão, coroas, ânforas, tudo ligado à esperança da ressurreição. E como afirmou esse Joseph Wippert aqui, que ele era amigo do Giovanni de Rossi, que era o arqueólogo. Eles eram, se não me engano, parece que eles eram colegas de profissão. Ele era arqueólogo também, esse Joseph Wippert. E ele era especialista em iconografia cristã. Ele diz assim, a oração pelos mortos era parte da liturgia dos cristãos subterrâneos. Está aqui na obra dele, Die Malereien der Katakomben Roms, 1903. Essa aqui é a obra dele,
E aqui também tem a parte 4 que diz assim, ó, orações marianas nas catacumbas. Agora nós vamos falar das orações marianas aqui. Os protestantes falam que as orações elas são idolatria, né? Que é uma idolatria que os católicos fazem à Virgem Maria, aos santos. Mas isso não é verdade, né? Porque os primeiros cristãos já faziam isso, né? Ó, aqui, ó. Nas catacumbas também temos registros de orações à Virgem Maria com um detalhe surpreendente, ó. Eles já chamavam de Theotokos. O que é Theotokos? Uma expressão em grego que significa Mãe de Deus. E essa inscrição, ela é do século III ao século IV, essa oração, né? Na catacumba de São Alexandre, tá essa inscrição, entre o ano 200 até o ano 300. 200 e pouco até o ano 300 e pouco, está nesse intervalo, né? Ou seja, ainda está no intervalo das perseguições romanas ainda, né? Da época das perseguições romanas. Tem uma aqui um pouquinho mais um pouquinho mais antiga, né? Que é no final do século III, que é no ano 200 e pouco ainda, né? Que é essa oração aqui, Memento Theotokos Maria, Fratrum Nostrorum Dormientium. A tradução é, lembra-te, ó Mãe de Deus, Maria, de nossos irmãos que dormem, falecidos, né? Entre parênteses aqui. Na catacumba de Priscila, por exemplo, foi encontrada essa inscrição do final do século III, né? Como eu já havia comentado, final do século III. E tem ainda uma outra aqui, também a Virgem Maria, né? Uma outra oração a ela aqui, diz assim, ó, em latim, né? Santa Maria, ora pro anima dulcissima, filiae meae, subituam misericordiam confugimus Santa Dei genectris, ora pro nobis. A tradução, Santa Maria, roga pela alma de minha dulcíssima filha. A vossa misericórdia recorremos, Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Tá vendo? É uma expressão que é atual, mas não é atual, né? Já vem lá dos primeiros séculos, né? Da igreja primitiva, que é essa expressão ora pro nobis, né? Quem já não ouviu falar dessa expressão ora pro nobis? Até remédio com esse nome, ora pro nobis, ó. Significa rogai por nós, né? Uma forma de oração católica que a igreja católica não inventou, né? Ela já vem já da igreja primitiva, né? Ali já na época das catacumbas, desde os primeiros séculos. Aqui, o que mais que a gente pode dizer? É isso praticamente o mesmo que a mais antiga oração mariana que conhecemos do papiro egípcio de 250, né? Que é o famoso Subtum Presidium. Essa oração aqui é a mais antiga oração mariana que existe. Ela foi uma descoberta arqueológica que foi encontrada. É um papiro egípcio, né? Que data do ano 250, mais ou menos. É a oração mais antiga, oração mariana. E ela diz assim, ó, a vossa proteção recorremos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Segundo Dom André Wilmart, aqui ele já era essa oração ela já era usada em liturgias cristãs do terceiro século. Né? Ela já era usada aqui em muitas igrejas coptas, né? Também já era usada, egípcias. Né? Ou seja, a invocação mariana já era parte da oração da igreja antes mesmo do concílio de Éfeso. Né? Então dizem que foi uma invenção do concílio de Éfeso, né? Os protestantes. Não, é muito antes, que isso é no terceiro século, ano 200 e pouco já. Mais de 200 anos antes, né? Antes do concílio de Nicéia também, antes do Edito de Milão ali, de Constantino, muito antes ainda, né? Provavelmente uns 100 anos antes de Constantino. Então, só tem um argumento aqui que é interessante, que eu já vi muitos protestantes dizerem que nas catacumbas existia um sincretismo, né? Entre os cristãos e os pagãos ali. Mas isso é mentira, né? Porque não tem fundamento nenhum, né? Porque eles dizem assim que de fato também havia muitos pagãos ali nas catacumbas ali, né? Que faziam os cultos deles ali também nas catacumbas, junto com os cristãos, separados, mas era no mesmo local, né? Eles dizem que havia um sincretismo ali, que os cristãos se deixaram corromper pelo paganismo desses pagãos que também frequentavam as catacumbas.
Mas isso não tem fundamento nenhum, né? Porque o arqueólogo Giovanni Battista de Rossi ele provou aqui, ó, com base científica, né? Não é achismo, não é que os protestantes fazem, mas foi. Eles não têm como provar isso, mas eles falam, é tipo uma conjectura. Mas aqui tem uma base científica desse arqueólogo aqui, ó, o pai da arqueologia cristã, que está dizendo, ó, a arte cristã nas catacumbas rompeu com a mitologia pagã. Ela rompeu, ó, com a mitologia pagã, substituiu os deuses como o bom pastor, a ressurreição e a vida eterna, né? Ou seja, não existia sincretismo, né, ali entre os cristãos e os pagãos. Eu vou até fazer um vídeo futuramente dando mais detalhes e mais testemunhos de outros estudiosos e arqueólogos falando sobre isso, que é unânime, tá? Até estudiosos protestantes concordam que é com isso, tá? Que não havia sincretismo algum com os pagãos ali da época, os romanos, né? Agora, e outro argumento aqui também, ó, se fosse sincretismo, por que morreriam os cristãos, os mártires morreriam por se recusar a cultuar deuses romanos, né? Ora, se existiam, por que uma pessoa decidiria morrer, né, por Cristo, se ela tivesse fazendo um sincretismo com o paganismo, né, ela morria por algo que ela rejeitaria, né, no caso. Então não faz sentido nenhum também isso, né? E esses achados eles desafiam frontalmente a narrativa de muitas vertentes protestantes que afirmam que tais práticas surgiram séculos depois, como distorções da fé original, né? Então, um tiro no pé dos protestantes, né? É algo assim, vamos dizer, irrefutável, né? Qualquer um pode ir lá nas catacumbas e olhar as imagens ali e ver que aquilo não tem como adulterar aquilo, né? Os protestantes são muito bons em adulterar textos bíblicos, né? Mas isso não tem como adulterar, né? Aqui, ó. Então, como é que, vamos supor que o protestante fizesse alguma objeção, como é que ele poderia refutar isso aqui, ó? Como que ele poderia explicar, então, que já no ano 71, no primeiro século, o apóstolo João estava vivo ainda, né? Ele tinha acabado de morrer praticamente o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, eles morreram por volta do ano 64. Já no ano 71 se encontram inscrições pedindo paz e refrigério para os mortos, né? Como explicar isso, né? Como é que um protestante explicaria isso, né? Uma oração pelos mortos já no ano 71 aqui. Agora no século II, no ano cento e pouco ali, ó, epitáfios peçam diretamente orações por entes falecidos, como no caso da jovem Ágape. Esses epitáfios eram escritos, né? Onde tinham orações, né, pelos mortos. Esses epitáfios eles se encontram ali nessas catacumbas também, são inscrições, né? Já no século III também teve um papiro litúrgico, esse eu falei sobre ele, né? Também, como é que um protestante explicaria, né, uma oração falando Santa Mãe de Deus, já no terceiro século, no ano 200 e pouco, mais ou menos, né? Vamos por uns 100 anos, 100 anos, uns 70 anos, vai, antes de Constantino, né? Ali nas catacumbas romanas. Como que isso pode ser explicado, né? E também um detalhe que eu vou falar também num outro vídeo mais para frente, que, vamos supor, essa oração, essa inscrição, ela é datada do século III, ano 200 e pouco. Só que você pode falar, mas isso é do ano 200 e pouco, tá? Não tem nada a ver com a era apostólica, já era no primeiro século, não sei o quê. Só que eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, que existe um consenso entre os arqueólogos, que quando um artefato ele é achado, vamos supor, no século III, não significa que aquele costume ele é relacionado ao século III, mas ele pode ser relacionado a séculos antes. Por exemplo, se ele é achado no século III, ele pode ser do século II ou até mesmo do século I. Então em próximos vídeos eu vou falar sobre isso. Tem alguns arqueólogos que eles falam sobre essas inscrições aqui sendo da era apostólica já, né? E de fato eram da era apostólica. Vou falar mais sobre isso. Aqui também era séculos depois da era apostólica, mas estava relacionado também. Vou falar sobre isso mais para frente nos próximos vídeos. Aqui, ó. E também, ó, existe uma imagem da Virgem Maria, né? Existem várias, né? Mas existe uma que é a mais antiga imagem da Virgem Maria com o bebê no colo, que data do ano 150 também, né? Ali no segundo século, uns 40, 50 anos depois da morte do apóstolo João também, né? Ela está no ano 150, mas como eu disse, ela é da era apostólica porque
o costume é anterior à descoberta do artefato. É bem mais antigo, né? Isso os arqueólogos eles falam, eles comprovam isso, vou mostrar. Como eu falei, vou mostrar nos próximos vídeos. Também aqui, ó, o próprio arqueólogo Giovanni Battista de Rossi, né, que é o pai da arqueologia cristã, declarou que essas práticas não são simbólicas ou sentimentais. Talvez a pessoa possa falar, mas é só um sentimentalismo, a pessoa expressando a fé dela. Ele fala, não, não é isso. Ó. São expressões de uma fé viva e coerente com a tradição apostólica. Né? Na verdade, ela estava de acordo com a tradição apostólica. Era nisso que eles acreditavam. Né? Não era um sentimentalismo, mas essa era a fé doutrinal que eles tinham na época. Então agora, terminando o vídeo, né, já está um pouquinho longo, mas aqui, ó, essas orações elas mostram uma coisa muito clara. Ó. A fé dos primeiros cristãos incluía oração pelos mortos, devoção à Mãe de Deus, esperança na vida eterna e comunhão com os santos. Né? Então tudo isso nós vimos aqui nessas inscrições. É uma verdadeira catequese, né, essas catacumbas aqui, elas ensinam muitas coisas. E nada disso foi inventado na Idade Média, né? Tá tudo lá, ó, nas catacumbas, nos túneis escuros de Roma, né? Preservado pelas pedras. Lá eles criam, rezavam, intercediam, amavam, até mesmo depois da morte, né? Mas no próximo vídeo vamos mergulhar ainda mais na história, né? Da oração Subtum Praesidium, que eu mencionei agora, o papiro, né? Que é a oração mais antiga da Virgem Maria, né? A Virgem Maria Subtum Praesidium, do ano 250. De onde ela veio, como foi preservada num papiro do século III e por que ela é uma das provas mais fortes da devoção mariana primitiva? Então, no próximo vídeo, não percam. Até mais. Não esquece de se inscrever no canal Arqueologia Cristã e ativar o sininho para não ficar de fora. Então, até mais.